Carta de Tiago, irmão de Jesus, o capítulo 5, a partir do versículo 13, eu leio na Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor fale conosco, mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém? Queridos, ao longo de toda essa série, Tiago trata de inúmeras áreas da vida. Fala de relacionamentos, fala do uso da língua, fala da administração do nosso tempo, dos nossos recursos. Tantos e tantos são os assuntos que Tiago traz de maneira muito prática. Mas se há um tema recorrente na carta de Tiago, é o tema da oração. Ele começa dizendo que se alguém tem o desejo de viver de maneira sábia nesse mundo, este precisa orar. Ele diz: peça essa sabedoria a Deus, porque Deus é generoso, Deus é gracioso, e dá sabedoria sem medida. E agora Tiago está terminando a sua carta do mesmo jeito que ele começou, falando de oração. E como e quanto a oração é preciosa e necessária na vida do cristão. Neste último capítulo, no capítulo 5, nós vimos Tiago expondo os dilemas de um mundo caído, onde pessoas, no caso aqui ele fala dos ricos desse mundo, oprimem, agem com injustiça, e nesse meio tempo Tiago diz: a gente espera com paciência no Senhor, buscando não ser igual àqueles a quem a gente combate, mas esperando no Senhor, com paciência. E a paciência, ela é muito necessária, principalmente dentro das coisas que nós não conseguimos controlar, principalmente diante de pessoas e situações que nós não temos o controle. Ou como ele vai falar a respeito também de Jó, é difícil manter a paciência quando a gente não entende o que está acontecendo, quando as nossas perguntas ficam sem respostas. Nesse mundo caído, onde nem sempre as coisas fazem muito sentido, sim, existe uma sabedoria geral, e nós conhecemos a sabedoria geral, que aquele que caminha nos caminhos do Senhor, de maneira geral, é preservado, é abençoado, é guardado, é cuidado. Mas a gente sabe, eu acho que você já viveu o suficiente para saber que nem sempre essa matemática fecha. Às vezes a gente olha ao redor, e como o salmista no Salmo 73, a gente fala: como é que pode? O ímpio prosperando, e eu aqui parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Às vezes não faz sentido. E Tiago diz: paciência e perseverança, sabendo que ele voltará, e quando ele voltar, tudo será perfeito, mas até lá, nós estamos na batalha, nós estamos na luta. Na última mensagem, nós pensamos que enquanto nós aguardamos, também nós nos tornamos pessoas confiáveis, é o versículo 12, em que o Tiago diz: não fiquem jurando, que vocês sejam pessoas de confiança, que o seu sim seja sim, o que o seu não seja não, que você não precisa ficar pedindo emprestado o nome de Deus. Mas agora, se você fizer, e como nós vimos na última semana, se você fizer compromissos, contratos, promessas, cumpra. Não é pecado fazer compromissos, não é pecado fazer juramentos, mas que eles sejam solenes. E que a gente possa entender que a gente sempre faz diante do Senhor. E Ele vê o que a gente fala, Ele vê o nosso compromisso. Por isso Tiago diz: sejam pessoas de confiança. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, nesse mundo caído. Agora, a palavra de Tiago, nos versos 13 em diante, é também sobre confiança. Mas não mais de nós sermos pessoas de confiança, mas de nós sermos pessoas que confiam.
que confiam em Deus, que sabem que Deus age em todas as estações da vida, em todos os momentos da vida, porque a vida tem as suas estações, tem os seus momentos, e eles são cíclicos, eles acontecem o tempo todo. Tiago fala aqui sobre sofrimento. Está alguém entre vós sofrendo? Depois ele diz, está alguém entre vós alegre? Porque a gente tem esses movimentos na vida, de sofrimento e de alegria, e nem sempre eles são sincronizados, né? Às vezes a gente está numa estação do sofrimento, mas o outro está na estação da alegria, e a gente não consegue compreender, e se alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram. Por isso Tiago vai dizer que, acima de tudo, a gente precisa estar diante da face de Deus, conversando com Deus, falando com Deus. No verso 13, na primeira parte ele diz, está alguém entre vocês sofrendo. E a vida, como eu disse, não é constante alegria, tem sofrimento. A tradução literal aqui seria pressões, dificuldades, e a gente passa, em maior, em menor medida, por sofrimentos ao longo da vida, em várias áreas. E Tiago já falou sobre isso lá no capítulo 1, sobre as diversas formas de provações, as provações multicoloridas, seja na família, no trabalho, dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, dificuldades que são causadas por nós, ou dificuldades que são causadas por outros, ou dificuldades que a gente nem sabe de onde veio. Existem momentos de profundo sofrimento. E Tiago diz que nessa hora, o que a gente faz é orar. A oração precisa ser a nossa primeira resposta, não o nosso último recurso. Sim, nós agimos, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, mas a vida de oração, na vida de um crente, precisa ser uma constante, em todo o tempo, principalmente no dia difícil, principalmente a nos depararmos com o sofrimento. Buscar forças em Deus, essa tem que ser a nossa reação, não a murmuração, não a desistência, não a vontade de chutar o balde e falar, não quero nem ser crente mais, eu não oro mais, eu não leio a Bíblia mais, eu não cultuo mais, eu não quero saber de Deus. É o contrário, é na hora da dor que nós corremos para o colo do Pai, é na hora da dor que nós nos apresentamos, é diante do sofrimento. Porque a oração, queridos, embora tenha também o poder de mudar circunstâncias, pode, Deus faz, quando oramos também muda as circunstâncias, mas esse não é o alvo último da oração. O alvo da oração não é mudar circunstâncias, o alvo da oração é mudar o nosso coração diante das circunstâncias. É nos fazer gente que confia, mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando as coisas saem do controle. É orar porque reconhecemos que Deus continua no trono, Deus continua no controle, e muitas vezes a forma dele é diferente da nossa, mas diante do sofrimento, o que a gente faz? Busca forças em Deus, e diz, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar, mas muito mais do que o Senhor pode fazer do lado de fora, eu sei o que o Senhor pode fazer aqui dentro, e me livrar do desespero, da agonia, da apatia, da ansiedade, do medo, das aflições que o meu coração encontra em meio ao sofrimento. Então Tiago diz, ore. Está sofrendo? Ora. Mas não é só sofrendo que a gente ora, alegre também a gente ora. É a segunda parte do verso 13, ele diz, está alguém alegre? Cante louvores. Louvor é uma forma de orar. A adoração, a música, a celebração. Aqui está uma ideia de alegria efusiva diante da presença do Senhor. Cantar louvores, declarar a bondade de Deus, declarar os feitos do Senhor, declarar o caráter do Senhor. Então a gente fala com Deus no dia ruim e fala no dia legal, no dia bacana, no dia em que o sorriso está de orelha a orelha. Deus tem que estar ali. Precisamos sempre nos lembrar disso, queridos, que a vida tem sofrimento, mas a vida não é só sofrimento. Deus, por sua graça e bondade, nos brinda com dias bons. Às vezes com dias bons que a gente nem percebe que são dias bons, que a gente só o percebe quando o tempo passa e a gente olha para trás e diz, não é que era um bom dia, aquele, quando eu não estava lutando com isso ou com aquilo, quando eu tinha os meus filhos em casa, quando eu ouvia o sorriso das crianças no quintal, quando eu podia estar com os meus amigos. Dias bons, em que a providência do Senhor nos guarda.
E são dias tão comuns que a gente esquece de glorificar, que a gente esquece de cantar louvores. Nossa tendência é buscar a Deus no dia agudo, seja para menos, seja para mais. E o que Tiago está dizendo é, a oração tem que ser algo prático na nossa vida, o tempo todo. Sempre temos motivo para falar com Deus. Seja momentos difíceis de sofrimento, seja alegria. Por isso nós somos chamados a celebrar a Deus. O povo de Deus é um povo que celebra. Os judeus do Antigo Testamento, os cristãos da Nova Aliança, nós somos convocados a celebrar, a cantar com alegria, a levantar mãos santas ao Senhor, a dobrar os nossos joelhos, a ver lágrimas escorrendo no nosso rosto. Deus continua agindo, e Deus não espera que sejamos imunes sentimentalmente à sua presença, muito pelo contrário. Diante da presença do Senhor nós podemos nos desarmar, e podemos aproveitar, seja no dia em que nós buscamos forças, seja no dia em que nós celebramos as alegrias. Então Tiago diz que nós devemos orar na alegria e na tristeza, mas também orar por questões materiais e questões imateriais. No verso 14 ele diz, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Tiago começa dizendo que aquele que sofre, precisa compartilhar a sua dor. Ele diz, está alguém entre vocês doente? Não deixe ele sofrer sozinho. Você está doente? Não sofra sozinho. Tiago diz, chame a igreja, chame os presbíteros, compartilhe a sua dor. Ele fala dessa iniciativa do enfermo em se reconhecer necessitado e partilhar com o povo de Deus a sua dor. Porque, gente, para falar bem da verdade, muitas vezes a gente sofre sozinho à toa. O Senhor nos inseriu na sua família, para que possamos levar as cargas pesadas uns dos outros. Mas às vezes a gente nem sabe quem é que está sofrendo. Ou às vezes a gente não sabe a intensidade do sofrimento. Estou dando conta, está tudo bem, e às vezes está morrendo. Não está dando conta, não está tudo bem. Tiago diz, não, chama a comunidade de fé, chama os irmãos, chama a liderança. Sim, nós devemos confessar e orar uns pelos outros, mas aquele que está plantado numa comunidade de fé, tem pessoas a quem ele pode confiar. E Tiago diz, no dia da dor e da doença, a tradução literal aqui seria fraqueza, que aponta sim para a fraqueza física, mas muitas são as fraquezas que a gente pode enfrentar na vida. E ele diz, está fraco? Chama a gente, chama os presbíteros. Presbíteros, na visão bíblica, são os líderes da igreja, gente mais madura na fé. Inclusive o nome presbítero significa isso, ancião, alguém com mais tempo de rodagem, seja porque tem mais idade, seja porque tem mais experiência. Timóteo era um presbítero, e Paulo diz, não deixa ninguém te desprezar, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. Então, Timóteo era um jovem velho, um jovem ancião, um líder da igreja, mas que tinha experiência espiritual, ainda que não fosse tão velho. Tiago está falando de gente que consegue nos entender, e ele diz, chame, e estes vão orar. E aí vem um tema que às vezes não é muito compreendido, ele fala da unção com óleo, né? Ungindo com óleo. Talvez você veio de alguma comunidade, ou tenha visto em algum momento da sua caminhada de fé, pessoas com um vidrinho de óleo, às vezes um olhinho cheiroso, né? Em alguns casos óleos que vieram supostamente, de outros lugares, de Israel, daqui, de lá, né? E coloca um pouquinho assim, o dedinho, dá uma viradinha aí, na testa, né? Será que é isso que o texto está nos dizendo? Bom, eu posso dizer com toda a sinceridade que não é isso que o texto está dizendo. Primeiro a gente precisa entender o que é ungir. E a ideia de ungir, biblicamente falando, é literalmente derramar óleo sobre alguém. No Antigo Testamento, pessoas eram ungidas, reis, profetas, sacerdotes. E essa unção, esse derramar óleo,
de maneira ritualística, era um símbolo de conferir àquela pessoa a autoridade para alguma coisa. Era o mesmo que dizer, o Espírito de Deus está sobre essa pessoa para que ela faça tal coisa. Na antiga aliança, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne, sobre todo o povo de Deus. Algumas poucas pessoas eram ungidas pelo Espírito de Deus para alguns cargos durante um determinado tempo. Foi assim com Saul, por exemplo, que ele recebeu o Espírito de Deus, foi ungido rei. Mas em determinado ponto da sua trajetória, diz o texto que o Espírito de Deus foi retirado dele. Ele perdeu a prerrogativa de rei. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, nós vemos Samuel ungindo Davi. E diz o versículo 13 de 1 Samuel 16, que Samuel pegou o chifre do azeite, era a botija que guardava o azeite, era em formato de chifre, diz que pegou o chifre do azeite, e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E o texto diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vemos um exemplo de Davi, mas a gente vê isso acontecendo com os profetas, a gente vê isso acontecendo com os sacerdotes. Era uma mostra de autoridade, derramar óleo sobre a cabeça de alguém. Tem inclusive um salmo muito legal que fala, Salmo 133, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai usar alguns exemplos, ele diz, é como o óleo que escorre pelas barbas de Arão, né? A ideia é derramar mesmo para escorrer de com força, como diria o mineiro, né? Escorre de com força. Então isso é a unção no Antigo Testamento. E olha, veja que interessante, todas essas unções eram símbolos, eram sombra, que apontavam para o ungido. Jesus é chamado de Messias, em hebraico Mashiach, em grego Cristo ou Christus, que literalmente significa o ungido. Então todas essas unções que aconteciam no Antigo Testamento apontavam para Jesus como sendo o ungido. Jesus é o perfeito rei do reino do Senhor. Jesus é o perfeito profeta, aquele que fala a palavra de Deus com ousadia e com verdade, o legislador. Jesus é o perfeito sacerdote, aquele que nos leva ao Pai, aquele que intercede por nós. É tudo sobre Jesus. Jesus é um ungido. Mas veja, na nova aliança também, quando Jesus morre, ressuscita, ele diz, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse revestimento de poder, sabe o que é? Unção. E na vida de fé, no povo de Deus, todo aquele que nasceu de novo é ungido. Não tem esse negócio de unção e outros não. Piadinha chata de pastor. A ungidão, né? A Maiara, esses tempos atrás, vou aproveitar que ela está lá em cima, ela falou assim, olha, você tem que tomar água, hein? Se não tomar água, dá pedra nos rins. E aí ela foi para o hospital e descobriu que estava com pedra nos rins. E aí eu não podia perder a piadinha, né? Aí eu falei para ela, toca no ungido do Senhor. Tem muita gente que tem essa ideia, ungido do Senhor. Não, todos nós somos ungidos do Senhor. Porque essas unções do Antigo Testamento demonstravam a presença do Espírito Santo. E todo aquele que nasceu de novo tem a presença do Espírito Santo habitando em si. Olha o que diz 1 de João, no capítulo 2, no verso 20. João diz, mas vocês têm a unção que vem do Santo. E todos têm conhecimento. No verso 27, também de 1 João 2, João diz, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. João está dizendo, vocês têm o Espírito, é o Espírito que nos guia a toda a verdade, ele nos ensina. Veja, ele não está dizendo que a gente não aprende com os outros, ele está dizendo, não, a gente aprende. Mas quem ensina, de fato, é o Espírito que fala aos nossos corações, quando a gente ouve alguém falando, ele diz, vocês têm essa unção. Jesus havia prometido que o Espírito Santo que ele enviaria, nos guiaria a toda a verdade e falaria das coisas do Senhor.
Então, quando nós ouvimos a palavra e entendemos, é a presença do Espírito Santo que está falando conosco. Quando ouvimos uma pregação, um sermão, e entendemos, é o Espírito Santo que está falando aos nossos corações. João está dizendo, todos vocês têm a unção, todos vocês. Então, não é dessa unção que Tiago está falando, deste derramar litúrgico sobre a cabeça de alguém. Tiago está falando de uma outra coisa. De que coisa que é essa, será? Existem algumas interpretações para esse texto. Eu vou dizer aquilo que eu entendo como sendo o mais adequado para o texto, mas eu vou te dizer que essa não é a única interpretação. Alguns vão dizer que isso é apenas um símbolo, de se derramar óleo sobre a vida de alguém, mostrando a presença do Espírito, curando aquela pessoa. Algumas pessoas pensam assim, e respeito esse tipo de pensamento. Mas eu não penso que é isso que o texto está dizendo. Mesmo porque a palavra que aqui é usada para ungir, não é a palavra que geralmente é traduzida por ungir. A palavra que é usada para essa unção cerimonial tem a ver com Cristo. A palavra criou. É derramar óleo de maneira litúrgica sobre a vida de alguém. Mas não é essa a palavra que aparece no texto. A palavra que aparece aqui é a palavra aleipo, ou aleifo, que significa literalmente esfregar, aplicar. Tiago está dizendo, aplique óleo. E a gente vê outras vezes essa palavra aparecendo na Escritura, mostrando o uso do óleo de maneira terapêutica e cosmética. Sabia disso? Quando falo, por exemplo, que Jesus está falando lá em Mateus capítulo 6, que ao jejuar, que não é para a gente ficar se mostrando abatido, lembra disso? Aí ele fala assim, ó, penteia o cabelo, lava o rosto e unja a cabeça. É a mesma palavra. Aplica um olhinho na cabeça, para não parecer que você está abatido. Quando aquela mulher está adorando a Jesus e ela chora sobre os seus pés e derrama um nardo puro, está ungindo os seus pés, esfregando os seus pés, depois seca com os cabelos, é essa palavra, uma aplicação cosmética, entende? No mundo antigo, uma das formas de medicamento era o óleo, ou os óleos terapêuticos. Quando Jesus conta uma parábola lá em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, diz que ele, ao ver aquele homem que estava espancado, pega óleo e derrama sobre as feridas. O óleo no mundo antigo era também usado como medicamento, para trazer algum tipo de alívio na vida da pessoa. Óleo e vinho. O vinho com as suas propriedades antissépticas, e o óleo para trazer algum tipo de conforto. O que parece que está acontecendo nesse texto, essa é a minha interpretação, e de uma parte considerável de pessoas que estudam o texto, o que parece que está acontecendo é Tiago dizendo, olha, está alguém doente? Chame os presbíteros, dê o remédio e ore. Está alguém doente? Confie em Deus, ore a Deus, mas aquilo que cabe a vocês, façam. Isso concorda com toda a carta de Tiago, que em todo o tempo ele está falando de fé e obras. Que fé não é um negócio subjetivo, fé também tem ações. Então você ama aquela pessoa que está em sofrimento, então você ora, e aquilo que está ao seu controle, faz, dá um remedinho. Às vezes as pessoas acham que essas duas coisas conflitam, né? Eu já vi gente dizendo assim, não, eu orei para que Deus curasse a minha dor de cabeça, então eu não vou tomar um dipirona. Porque na cabeça dela, tomar um remédio é negar a própria oração. Mas as coisas não precisam estar em conflito. De novo, gente, a gente sempre pensa que milagre é só o que a gente não consegue explicar. Precisamos entender que toda cura vem de Deus. Mas Ele usa meios diversos. Veja o ministério de Jesus. Tinha gente que Jesus curava colocando a mão. Tinha gente que Jesus curava com a palavra. Teve um indivíduo que Jesus cuspiu no chão, fez um barrinho, passou no olho para curar. Jesus curava home office. Veio um rapaz e falou assim, olha, o meu servo está doente. E Jesus falou, estou indo lá. Ele falou, não, precisa não. Eu sou um homem de autoridade, eu sei que basta uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado. Jesus falou, olha só, não vi tamanha fé tão perto. E ele diz, então pode ir. E diz o texto que o homem estava indo e ficou sabendo que o seu soldado estava curado. Jesus curava home office.
Por que Jesus não curava sempre do mesmo jeito? Porque é assim que Deus age. Deus não se prende às nossas caixinhas. Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer. Sim, Deus tem poder de nos curar de maneira sobrenatural e os médicos ficarem de cara, falando assim, eu não sei o que aconteceu. Eu vi esses dias atrás uma pessoa falando, né, que o médico disse para ele, olha, a gente chama de cura espontânea, mas vocês vão chamar de milagre. Chamamos mesmo, é milagre. Mas Deus é bom. E Ele colocou em nós, Ele nos fez, de maneira que o nosso próprio corpo produz o que é necessário para a nossa cura. Não é um milagre isso? Você se recuperar? Fica doente? Dizem que quando a pessoa está gripada, se ela toma remédio, 7 dias sara a gripe, né? E se não tomar remédio, em 1 semana sara a gripe também, né? Deus nos cura. Às vezes Deus nos cura por meio de medicamentos, tratamentos, cirurgias. E nada disso é falta de fé. Nada disso é falta de confiança em Deus. É reconhecer que existe um Deus que é bom e provedor, que deu inteligência ao ser humano para encontrar meios de minimizar a dor e de trazer cura. Mas no final, é milagre. Eu sempre fiquei encafifado com esse negócio de medicamento, principalmente daqueles que são naturais. Você conhece gente que é gente do chá? Né? Que conhece o chá, sabe chá de tudo. Né, André? Conhece chá de tudo. E eu sempre fiquei encafifado. Gente, como é que Deus deu inteligência para uma pessoa para saber, dessa árvore eu pego a folha, dessa outra eu pego a casca, daquela outra eu pego a raiz. Essa eu faço um emplasto e coloco, mas se eu tomar eu morro. Aquela eu faço um chá e eu tomo. Aquela outra eu faço uma tintura, deixo no álcool para poder soltar as propriedades. Essa serve para isso, essa serve para aquilo, nessa quantidade, não toma mais. Eu sempre falei, meu Deus, isso é milagre. Deus dá inteligência para a gente olhar para a natureza e encontrar nas coisas que Deus criou, não sei qual que é o nome, os produtos, os princípios ativos, que fazem com que aquilo, de alguma forma, entre no nosso sistema, no nosso organismo e ataque exatamente aquilo que a gente precisa que ataque. Com o passar do tempo, a gente vai sintetizando essas coisas, né? Tirando da natureza, criando algumas coisinhas. E o que é isso, gente? Isso é sabedoria, isso é graça, isso é bondade, isso é milagre. Por isso Tiago diz, está alguém doente, toma um remédio, toma o dipirona, vai no médico, mas ora. Ou um ou outro, não, os dois. Toma um remédio e fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem o poder de fazer esse remédio fazer efeito. E no final foi Ele. É a graça dEle, é a bondade dEle. As coisas não precisam estar em luta. Isso não só no que diz respeito ao corpo físico, também às dores de alma. Também nós precisamos conversar, muitas vezes, com profissionais, para nos entender. E isso não é pouca fé. Isso não é ausência de fé. Isso é se apropriar dos meios de graça que Deus deixou para nossa satisfação. Então eu oro, Senhor, me livra da ansiedade. Mas às vezes eu preciso conversar com alguém que pode ser que esteja alguma coisa desregulada no meu cérebro e eu preciso de um remedinho para controlar a minha ansiedade. E isso não é pecado. Pode ser que eu precise conversar com alguém e entender quais são os gatilhos que estão me trazendo essa ansiedade. Então eu oro, Senhor, me livra da ansiedade. E Deus usa pessoas para dizer, olha, enquanto você não soltar isso, você vai continuar ansioso. E Deus usa aquilo para transformar isso. Simples. Por isso Tiago diz, chama gente experiente. Não chama qualquer Zé Ruela também, não. Porque gente experiente vai dizer, vamos orar. Mas corre para o médico. Vai fazer os seus exames. Novembro azul, Omarada, vai fazer seus exames. Confia em Deus, eu confio em Deus. Mas Deus deixou os médicos. Você é espiritual? É espiritual fazer o seu examezinho. Qualquer exame. É espiritual fazer de vez em quando o check-up. Ver como é que está a casa que Deus te deu para habitar nesse tempo presente. Isso não é pecado. Tiago diz, está alguém doente? Aplique óleo.
aplique o remédio e ore. E ele diz na sequência que é essa oração da fé que cura, que sara o doente, que salva o doente. O foco não está no remédio, o foco não está no óleo, o foco não está no meio, o foco está em Deus, e Deus usa os meios que Ele quer para a glória do nome dEle, e a gente dá louvor e honra a Ele, pelos meios que forem. Nós cremos que o Senhor continua a operar de maneira sobrenatural. Nós somos uma igreja batista nacional, por isso carismática. Cremos que a Bíblia estabelece limites para o uso dos dons no culto público, cremos nisso, mas sabemos que Deus continua agindo, Deus continua curando, de jeitos esquisitos, de jeitos que a gente não sabe explicar. Deus continua, mas Deus também continua agindo por meios naturais, ordinários e corriqueiros. E no final, a gente só diz, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém, queridos? Ele diz no verso 15, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Tiago está falando aqui que também as doenças não são só do corpo, né? Existem doenças que não são do corpo. No verso 15, novamente, ele diz, se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. E no verso 16, portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós somos seres integrais. E como seres integrais, precisamos nos cuidar de maneira integral. Existem algumas doenças que são consequência direta do pecado. Não são todas. Na verdade, toda doença é consequência do pecado, mas daquele pecado original. Não fosse o pecado, não haveria doença. Mas existem certas coisas que a gente enfrenta que é consequência direta de pecados específicos. A gente que está doente por causa da gula. A gente que está doente porque guarda rancor no coração. A gente que está doente porque não libera perdão. A gente que está doente porque anda ansioso por todas as coisas. E tudo isso a Bíblia chama de pecado. E Tiago diz que é bom chamar os presbíteros, porque eles vão orar, vão administrar medicamento e vão conversar. Porque às vezes o que está precisando é tratar uma causa que não é física e que não é só espiritual. É também confissão. É coração amargurado. É coração destruído. Sabe que existem doenças que são frutos diretos de pecado. Paulo vai dizer à igreja dos Coríntios de que havia muitos entre eles que estavam doentes e alguns já tinham até morrido porque estavam tomando a ceia do Senhor de maneira errada, não esperando os seus irmãos, agindo com ganância, com gula, com falta de amor. Então Paulo diz, cuidado, viu? Porque tem pecado que toca na carne também. Mas não só isso, queridos. O pecado também pode se tornar crônico na nossa vida. O pecado pode se tornar uma doença na nossa vida. E nós vamos precisar dos meios que Deus estipulou para a gente vencer esta doença que é o pecado. E um desses meios é a confissão. E é porque nós sabemos, o texto diz, que se tiver cometido pecado, finalzinho do versículo 15, estes serão perdoados. É nessa consciência de que Deus perdoa pecados que nós confessamos. Nós confessamos porque sabemos que Ele perdoa. Porque Ele tem o poder de mudar, de moldar, de nos limpar. Então a gente confessa. A gente confessa nessa atitude que é relacional e terapêutica. A gente fala sobre o que está na nossa vida. O salmista, Davi, após cometer o seu famoso pecado com Betseba, e matar o marido de Betseba para poder ficar com ela, Davi compõe um salmo em que ele diz, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos se secaram. Porque o pecado não confessado amargurece a alma, mas afeta também o corpo. Por isso Tiago diz, está em pecado? Reconhece algum pecado que você não está dando conta de vencer sozinho? Que só confessar a Deus não está dando certo? Ele diz, confesse aos outros. Chame a igreja.
Fale daquilo que você não consegue vencer. Verbalize aquilo que você não consegue vencer. Preste contas da sua vida a irmãos de fé, gente que se importa. Porque aqueles que ouvem e são maduros vão te ajudar em oração. Porque é exatamente isso que ele fala, né? Confessem uns aos outros e orem. Porque na família da fé é assim, a gente confessa as nossas fraquezas e ninguém vai tirar sarro. Pelo menos não deveria ser assim. Ninguém vai usar isso contra nós. Na família de Deus, a gente busca andar com gente madura para poder dizer, essa aqui é a minha fraqueza, essa aqui é a minha falha, eu preciso de ajuda. E o mínimo que essa pessoa vai dizer é, vamos orar. Não só orar, mas ela ora e aplica o óleo. Ela ora e faz aquilo que está ao seu alcance para que a cura seja ministrada na sua vida. Às vezes, para que essa cura aconteça, de se ver livre deste pecado crônico, ela diz, vamos procurar o pastor, vamos procurar um terapeuta, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um terapeuta de casais. Vamos resolver isso, porque isso não está certo. E Tiago diz, então, confessem os pecados, verso 16, uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Porque existe poder na oração. Finalzinho do verso 16, ele diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então ele dá um exemplo no versículo 17, ele diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago está falando quais são os suprimentos que nós temos na jornada aqui. O que é que Deus nos deu enquanto nós esperamos a vinda de Jesus? O que é que a gente tem da parte de Deus para viver nesse mundo de maneira paciente, temendo a Deus, amando a Deus e vivendo da melhor forma possível? Tiago diz que a oração é essa dádiva. A oração é esse privilégio, a oração é esse poder. Ele diz a oração do justo, a súplica do justo, ela é eficaz. E veja, justo não é aquele que é moralmente incorruptível. Não, justo é aquele que foi justificado. E aquele que nasceu de novo é declarado pelo Senhor como justo. A justiça não é nossa, a justiça nos foi dada por Deus. A obra de Jesus aplicou sobre nós a justiça de Jesus. E o Deus que nos justifica é o Deus que nos ouve. Por isso a gente pode orar, porque a oração dos justificados é poderosa. A gente não sabe o quanto é poderosa. Eu vi uma pessoa contando uma vez, de que o carro parou de funcionar de repente, e ficou 2 semanas com o carro parado, indo de Uber, daqui para ali, gastando um maior dinheirão, até que ele teve tempo para poder chamar alguém para olhar o carro. E quando a pessoa abriu o capô, viu que o cabo da bateria estava desencaixado. Aí ele falou assim, poxa, eu fiquei 2 semanas gastando dinheiro à toa, porque o cabo estava desencaixado. Tinha força na bateria para fazer o carro ligar, mas o cabo estava desencaixado. Existe força, poder de Deus para suprir a nossa vida, mas às vezes a gente está com a bateria desligada, e a gente esquece do quão precioso e poderoso é esse recurso da oração, diante do sofrimento, nos dias alegres, diante da dor do corpo, diante da doença da alma. Mas Tiago diz, a oração ela é poderosa, e dá o exemplo de Elias. Diz, olha, isso não é só para quem é super poderoso, não. Na mente dos judeus antigos, né? Elias era o maior de todos os profetas, um super-herói. Tiago diz, nada, homem igual a gente, sujeito às mesmas paixões, às mesmas coisas. E você conhece a história de Elias? Elias entra no deserto, senta embaixo de uma árvore e fala, Senhor, eu quero morrer, não estou aguentando mais. Eu não sou melhor que os meus pais. Os profetas foram todos mortos a fio de espada, só sobrei eu, medroso.
Sim, desafiou os profetas de Baal, de Azerá. Mas aí a mulher de Acabe, Jezabel, falou: eu vou arrancar a sua cabeça. E ele ficou morrendo de medo. Veja, ele não tinha medo de centenas de profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher. Tem algumas mulheres que põem medo mesmo, mas isso é outra história. Tiago está dizendo: homem igual a gente. O que Tiago quer dizer com isso? O que aconteceu, o que foi grandioso, não foi por causa de Elias, foi por causa de Deus. Elias orou para não chover e ficou sem chover. Você lembra do texto lá de 1 Reis 18? O povo estava adorando outros deuses, estava adorando Baal. Uma das atividades de Baal era inclusive a colheita, as chuvas. Foram encontradas algumas estátuas de Baal segurando um raiozinho, como se fosse Zeus, controlando os céus. E o povo estava adorando Baal. Então Deus fechou os céus. É Baal que vai chover? Vamos ficar 3 anos e meio sem chuva então, para ver se Baal faz alguma coisa? E depois Elias, amando de Deus, ora insistentemente. Você conhece o texto também. Ele fala para o moço dele, assim: eu vou orar, você vai ver se vem chuva, né? Aí ele ora, vai lá, e tem chuva não. Ele ora de novo, vai lá, tem chuva não. 3, 4, 5, 6, se fosse você já tinha desistido. Não tinha? Elias fala: vou orar mais uma vez. Ele ora pela 7ª vez. Fala: vai lá ver o que tem. Aí volta meio ressabiado, fala assim: ó, eu estou vendo uma nuvem, mas é do tamanho da mãozinha de um homem. Aí ele diz: corre, vai atrás do rei, porque é capaz de ele não conseguir nem chegar no palácio antes dessa tempestade que vem vindo por aí. Oração. Mas por quê? Porque Elias era um homem poderoso. Não. Gente como a gente. Mas justificado. Tiago diz: a oração de um justo tem poder. Não é que ela move a mão de Deus. Não, Deus escolheu fazer algumas coisas por meio da oração. Por quê? Pergunta para ele. Mas ele diz para você orar. Que ele age. Ele pode agir sem oração? Pode, mas ele diz para você orar. Ora, ele falou aqui. Está alegre? Canta louvores, ora. Está doente? Chama a gente para orar por você. Está precisando vencer um pecado? Chama a gente. Confessa e ora. Oração, oração, oração. Deus nos deu a oração como um privilégio e como um suprimento para as nossas necessidades. E por último, queridos, no verso 19, resumindo tudo isso, ele diz: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago diz aqui de maneira muito clara que a fé madura, ela é vivida em comunidade. Fé madura não é vivida sozinha. Fé madura tem partilha, tem gente em volta. Gente a quem a gente presta contas e gente que ajuda a gente. Ele fala de alguém que está indo atrás do outro para desviá-lo do pecado. Alguém que está pervertendo a realidade, conhece a Escritura, mas está andando nos caminhos errados da Escritura. Ele diz: aquele que vai lá e consegue trazer essa pessoa de volta, está salvando a vida dele. Salva a alma dele, cobre uma multidão de pecados. A fé madura é vivida em comunidade, não é vivida sozinha. Todos nós estamos sujeitos a errar. E se você não errou ainda, fica tranquilo, dá só mais um tempo. Você vai errar. Estou profetizando não, tá? Bate na madeira? Não. Todo mundo vai errar. Eu erro, você erra, tu erra. Nós erramos, vós errais, eles erram, todos erram. Todo mundo. A grande questão é que nós também estamos sujeitos a nos afastarmos daquilo que é o ideal. A nos afastarmos da palavra mesmo conhecendo. Muitas vezes mesmo ensinando. Nós estamos sujeitos a isso. Mas também todos nós podemos ser instrumento de restauração na vida uns dos outros. De perceber alguém que talvez não tenha percebido que está se afastando da verdade. E de emprestar a nossa boca, emprestar o nosso tempo, emprestar a nossa experiência, para dizer: ó, esse caminho para você parece um caminho de paz, mas o final é caminho de morte. Deus nos deu a comunidade como um suprimento da sua graça. Deus administra a sua graça por meio do seu povo. Quando esse povo ora por nós, quando esse povo se alegra conosco, por meio de ações práticas, por meio de um medicamento,
estando junto, orando junto, e nos lembrando daquilo que é justo, por meio da instrução, por meio da correção, por meio do confronto, a fim de que nós sejamos levados à confissão e ao arrependimento. Isso acontece em meio ao povo de Deus. Isso evita que a gente morra. Morra na fé, morra na família, morra na vida, perca o propósito. O problema é que às vezes a gente não está ao alcance de sermos amados e cuidados. Às vezes podemos ser orgulhosos, egoístas, e não abrimos a nossa vida para outros. Mas a comunidade de fé é esse meio pelo qual Deus protege o seu povo, servindo e sendo servido, exercitando os nossos dons e recebendo dos dons dos outros. A fé cristã, ela é relacional, e a comunidade cristã é terapêutica. Ela nos ensina, ela nos ajuda, ela é boa para o nosso corpo, ela é boa para a nossa mente, ela é boa para a nossa vida espiritual. Maturidade inclui correção, inclui se abrir para ouvir o que Deus fala pela boca de outras pessoas. Afinal, Deus faz, Deus molda a nossa vida, Deus transforma o nosso caráter, mas Ele faz isso de múltiplos meios, às vezes de maneira sobrenatural, às vezes com o óleo da comunhão, do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Isso é como o óleo que escorre pelas barbas de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Amém, queridos? Título de aplicação: seja alcançável. Tenha pessoas que possam te confrontar. Talvez comece com os presbíteros, com a liderança, com gente que você pode confiar, mas que isso vai escalando para uns aos outros, para que a gente possa ajudar e ser ajudado. Aquele que é o ungido, o Cristo, Ele nos justificou. Pelo seu poder e pela sua justiça, nós temos livre acesso ao trono da graça. Então a gente pode orar, porque fomos justificados. E a oração de um justo é eficaz, é poderosa. Por isso ore. Ore sozinho, ore acompanhado. Ore em casa, ore na comunidade da fé. Ore no dia do sofrimento. Ore no dia da alegria. Ore para a cura do corpo. Ore para a cura da alma. Ore pelo perdão dos pecados e pela transformação de pecados que se tornaram crônicos. Ore porque o Senhor continua respondendo orações. Não porque a gente é bom, mas porque Ele é bom e Ele fala conosco. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Orar.